você veio fazer aqui hoje exatamente? Será que toda vez que você vem na igreja, você vem porque você tem uma necessidade? Só vem quando precisa de Deus? Conversar com o pastor, pedir oração para alguém. Ocorreu que você pode vir à igreja apenas agradecer a Deus por tudo que você tem e por tudo que Ele vai te dar. Também você não tem. A vontade de Deus tem que se cumprir na nossa vida, não a nossa vontade. Amém ou não? Amém. E de repente você está aqui, mas como pregador, se a gente fala no culto, o seu pastor sobe aqui e começa a derramar o que ele está passando, ou as lutas, ou aquele momento, você não dá credibilidade à pregação. A gente tem que usar aquele termo antigo, tem que concluir sapo, tem que ficar na nossa, pregar, sorrir, mas às vezes a gente está passando mais luta do que você. E semana passada foi um caso assim. Eu estava passando uma luta, pensa numa luta. Eu fui fazer pilates, por recomendação médica, faço pilates, e ela chegou e falou assim: ô pastor, fica tranquilo, viu? Eu não falei nada para ela. Só estava lá fazendo exercício. Eu estou lá para fazer exercício. Fica tranquilo, viu, pastor? Eu estou tranquilo. O que você está falando? Fica tranquilo. Deus proverá. Vem fazer esse exercício aqui. O senhor faz assim, eu vou mostrar como o senhor tem que fazer. Mas viu, o senhor entendeu o que eu falei, né? Deus proverá, viu, pastor? Ficava mais falando Deus proverá do que mandando fazer exercício. Ela ficou, o senhor, contei para o senhor do meu casamento. Eu não tenho vontade de falar, mas na verdade estou muito interessado, sabe, disso aí, não. Pegou o vídeo, olha, esse dia aqui, ó, sabe, pastor? Eu não perguntei nada para ele. Deus proverá. Tudo do meu coração, porque Ele está trazendo providências para mim e me dando vitória. E eu acredito que vai impedir de Deus realizar os planos dele na sua vida. Para você abrir Mateus 8, eu quero falar sobre a fé do centurião. 13. O que nós vamos fazer? Do 5 ao 13, mas não vou fazer uma leitura crescente, vou pular alguns versículos para a gente conversando sobre esse entender. A fé desse homem, você vai conseguir ter sucesso e vai resolver os problemas que você está enfrentando ultimamente. É fácil? Não é fácil. Mas eu me pergunto, de tudo que aconteceu, desde a criação, a vida de Jesus, tudo que aconteceu, a Bíblia deveria ser bem maior e não ter só 66 livros. Ela deveria ter mais coisas, mais milagres, mais acontecimentos. Ela deveria ser tipo dessa largura, mas uns 200 volumes. E ela resume só em 66 livros. E que não tem tudo, porque Deus deixou o que Ele acha necessário, que para nós entendermos o que Ele deixou que é necessário, temos sucesso. Então, se Ele deixou essa história do centurião, é porque algo importante tem nessa história para que a gente aprenda e viva o milagre que o centurião viveu. E eu acredito que Deus está pronto para fazer o milagre na tua vida esta noite. Agindo Deus, quem impedirá? Amém ou não? Amém. E a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E eu creio que Ele já está preparando uma vitória para você. Amém ou não? Porque vir da igreja, irmão, e não entender o que está sendo falado, você tem que sair daqui uma pessoa melhor do que você sairá se você permitir Deus fazer uma grande obra na sua vida. Amém ou não? Amém. Veja o versículo 10. Deus 8:10. Ele ficou maravilhado, admirado com o centurião, chegando a dizer para ele o seguinte, no versículo 10: nunca encontrei fé como esta em todo Israel. Provavelmente Jesus deve ter visto outros elementos, outras pessoas demonstrando fé. Isso ficou registrado na Bíblia. E agora nós vamos entender por que Jesus disse isso. No versículo 6, você volta para o 6, o centurião aproximou-se de Jesus, está escrito aí, orando. E às vezes a gente ora, nem um minuto, meio minuto e já desiste. Implorar é você chorar, gritar na presença de Deus, se derramar, conforme foi louvado aqui, você cair no chão, ficar de joelhos, isso é implorar. Foi o que o centurião fez. Ele disse para Jesus, e é a pessoa ideal para você falar, que às vezes o feirante, o vizinho, o pessoal do serviço sabe de todos os nossos problemas. E a gente não fala com Jesus, e o centurião foi falar com ele.
E não foi falar dos problemas dele, foi falar do problema de um empregado. Então, ele disse assim no versículo 6 aí: estou com um problema, como você e eu temos todo dia problemas. O centurião disse claramente para Jesus: estou com um problema, meu empregado está em minha casa, ele está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Na virada de ano é muito comum eu receber muito WhatsApp das pessoas pedirem oração, principalmente em dezembro, dizendo que se sente só. Quando é uma pessoa que professa outra fé, outra religião, eu até compreendo da pessoa se sentir só. Mas quando a pessoa é salva, como você em Cristo Jesus, é inadmissível você falar que está só. Porque quando você aceita Jesus, o que entra não é uma vassoura, um aspirador de pó. É o Espírito Santo, concorda comigo? Sim ou não? Então, como você pode estar só se o Espírito Santo, se você falar, eu estou só, uma pessoa, um parente, um filho, uma esposa, para o marido, ó, eu estou só, eu me sinto só. Você ofende quem está dentro de você. O Espírito Santo está em você, trabalhando ao seu favor 24 horas por dia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui o centurião: eu estou com um problema, meu empregado está lá em casa, na cama, enfermo, paralítico, sofrendo, no versículo 6, porque o que ele fez, coisa difícil de fazer. Levar uma pessoa para casa, ou cuidar de uma pessoa. Geralmente a pessoa faz um convênio médico, chama o SAMU, e já fez o SAMU, depois que resolveu o problema dessa pessoa, larga ele na casa dele lá, esse aqui é o endereço. Mas ficar com a pessoa em casa, cuidar da pessoa, isso porque Jesus disse uma vez: sempre que você ajudar alguém necessitado, esteja enfermo, saiba que você vai estar fazendo isso por mim. Você está fazendo por mim. Jesus foi com essa situação. Quando o centurião pediu ajuda, ele levantou. Jesus levantou e falou: deixa comigo, eu vou lá na sua casa e eu curo o seu empregado. Olha que palavra forte, irmão. Isso significa que Jesus pode entrar na nossa casa, toca a porta e bate. Se você abrir, cearei você e você comigo. Muitas vezes a gente não ouve Jesus bater. A gente está ocupado com outras coisas, pendurado na rede social, assistindo televisão. Não que seja ruim, mas o vício de alguma coisa nos distancia de Deus. Que é capaz de viver sem Deus, mas não vive sem o celular. Dá o celular da pessoa, vira, parece que vai morrer, faltou, parece um pedaço dela. E na verdade a gente não vive sem Deus. Sem o celular dá para viver. Amém ou não? Amém. Então, muitas vezes nós não entramos no nosso quarto, não fechamos a porta, não buscamos Deus em secreto, e quando fazemos isso, Jesus se faz presente na nossa casa. E Jesus pode estar todo dia na nossa casa, através do louvor, através da oração. Basta você provocar a ida dele na sua casa. Veja o que diz o versículo 10. Veja porque Jesus ficou maravilhado, admirado com o centurião, a ponto de dizer: igual a sua. Ele não disse isso porque o centurião ganhava bem, porque ele tinha um salário diferenciado, porque ele era comandante e ele tinha um salário maior do que as outras pessoas. Porque ele se vestia bem, porque ganhava bem, ou porque tinha um tênis da hora, um carro bom, ou um celular bonito, ou porque ele tinha muitos seguidores na rede social. Não, ele disse isso porque a fé é a certeza de que vamos receber as coisas. De que forma? Quando isso, missionário? No versículo 8 e 9, acompanhe. Ele disse assim, o centurião: Senhor, assim que Jesus falou, eu vou lá e curo o seu empregado. Ele falou assim no versículo 8 e 9 ao centurião: Senhor, o senhor não precisa ir lá em casa não. Como assim? Não precisa curar meu empregado. É só o senhor falar e ele vai ser curado. Olha o que é fé, meu irmão. E só o Senhor dizer uma palavra, ele vai ser curado. Também estou sob a autoridade, como o Senhor. Ele diz dizer: o Senhor está sob a autoridade do seu Pai que está no céu. Eu também estou sob a autoridade de um alto comando. Talvez, quem sabe, um general, não sei. E quando eu digo para as pessoas: olha aqui, faça isso, ele faz. Ele vai, vem, ele vem. Então ele está dizendo aqui para Jesus que o Senhor, ele não precisa nem ir na casa dele, o empregado dele vai ser curado. Como aconteceu, foi curado instantaneamente mediante a fé dele. E muitas vezes a gente vem aqui: irmão, ora por mim, a minha mãe vai ser operada amanhã, ora para o meu primo que perdeu o emprego. E a gente pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor visitar os meus parentes, as pessoas que estão necessitadas, nesse exato momento ele vai receber a bênção.
E eu creio na bênção do Senhor. Amém, irmão? E eu e você podemos surpreender Jesus com a fé. O fato de você estar aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor demonstra dependência total de Deus. Diga glória a Deus. Abra agora Lucas 18. Vamos sair de Mateus. Na minha maneira de entender essa fé do centurião, fiquei pensando o que Jesus dentro da importância da fé. Aqui uma dica. É como, por exemplo, essa irmã que está aqui, a diaconisa. Ela fala assim: missionário, estou sabendo que você fez aniversário, vou correr lá na cozinha e vou fazer um bolo de fubá para você. Aí eu pego, brincando, mas falando sério: olha, não esquece de untar a forma, tá? Senão o bolo vai grudar tudo na forma. Não, pode deixar. E a hora que ela está virando ali: ô Valéria, o que é, missionário? Ó, foi firme. Mas é uma dica que eu estou dando para ela não esquecer. E Jesus faz isso com a fé. Em Lucas 18:8. Olha o que ele fala. Lucas 18:8. Quando eu voltar, quantas pessoas com fé eu vou encontrar na terra? Jesus está dizendo: quando eu voltar, eu vou encontrar pessoas com fé? Eu confesso a você que se ele voltar e eu ainda estiver na terra, eu quero que eu seja uma dessas pessoas e quero que você também seja a pessoa que ele vai encontrar fé. Por que, missionário? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode agradar o seu pastor, a diaconisa, as pessoas da igreja, sem fé nenhuma. Mas a Deus você só pode agradar se você tiver fé. Diga glória. A gente pensa em Mateus 6. Mas existe um ensinamento aqui extraordinário que é o Pai Nosso. Nós estamos na campanha Nós, o Teu Reino. A Quadrangular está fazendo essa campanha desse ano de 2024. E eu quero chamar a sua atenção para algo que eu consigo ver que Deus me revelou. Quando você ora o Pai Nosso, que às vezes você não tem habilidade que o irmão que está do seu lado ora, a irmã que ora 2 horas sem parar, que consegue orar todo dia de manhã, e você não tem essa habilidade, não tem problema. Jesus fala: olha, quando você orar, eu vou deixar um modelo de oração para você. E ele deixou o Pai Nosso para nós. Você pode abrir, não errar as palavras, está orando o Pai Nosso, a hora que levanta, a hora que vai dormir. O que não pode deixar de orar, nem que você não orar o Pai Nosso, mas que você ore da sua maneira. Na dificuldade de você não conseguir palavras para orar, isso acontece às vezes comigo. Você está cansado, não sabe nem como está falando com Deus. Eu abro a Bíblia e oro o Pai Nosso. Eu leio ele em forma de oração. E isso nós podemos aprender também a orar a Bíblia. Você pode orar lendo um salmo. Jesus instruiu assim, está de 9 a 13. Eu não vou ler ele inteiro, que você conhece, mas quero chamar sua atenção para o versículo 9 e 10. O versículo 9 e 10 de Mateus 6 fala assim: que estás no céu, santificado. Próximo versículo 10. Venha o teu reino, sim ou não? Certo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, seja feita a tua vontade, não a minha. Vamos entender. Você está namorando uma pessoa, aí você, sabendo dessa oração: Pai, eu quero fazer uma oração, não sei se essa pessoa, se a mina é a mina que o Senhor quer que eu fique com ela, então eu vou orar, seja feita a tua vontade. Mas geralmente a pessoa ora: Pai, é essa pessoa que eu quero. Independente da opinião do Senhor, eu quero essa pessoa. Ela não consulta Deus e não fala: seja feita a tua vontade. Essa era a praia de Jesus. Jesus orava e falava com o Pai: seja feita a tua vontade, não a minha. E aqui é um exemplo fantástico. E antes disso diz: venha o quê? O teu Pai, venha o teu reino. Antes, presta bem atenção, antes do reino vir até você, você tem que ir até o reino. Antes do reino de Deus vir até você, eu subo e vou até o reino de Deus. Não, esse negócio de Torre de Babel, isso é coisa do passado. Você não vai chegar no céu desse jeito. Você chega até o reino de Deus através da leitura. Você chega através da oração, do jejum. Você chega através de ajudar o necessitado. Você chega mais rápido ainda até o reino através de perdoar as pessoas, principalmente os seus inimigos. Orar, persegue quem te maltrata. Isso te aproxima mais rápido do reino de Deus. Ofertando, dizimando, evangelizando. Hoje as pessoas evangelizam muito pouco.
não fala de Deus para o patrão, para o amigo, para os parentes. Essa é uma forma de você se achegar até o reino, e quando você se chega até o reino, ele chega até você. Você compreende isso, sim ou não? Sim. Vou provar para você. Abra Malaquias 3. Malaquias 3 diz algo que tem em versículo 10. Dicionário eu conheço, mas eu quero te explicar de uma forma que eu conheço. Malaquias 3:10. Tragam todos os seus dízimos para o shopping. É o que está escrito aí, sim ou não? Tá. E é o que eu tenho visto ultimamente. Gente se dando muito mal na vida por não entender esse versículo. Não porque o pastor, o versículo é lido milhões de vezes durante o... Mas veja só, em seguida, depois que diz que você tem que trazer todos os dízimos na casa do Senhor, da igreja onde você congrega, diz assim, ó: se você fizer isso, caso você faça, abrirei as janelas. Quem vai abrir a janela? O pastor ou Deus? Deus. Quer oração? Não, eu quero. A senhora seria o quê? Deus abre o céu sobre mim. Tá? Mais alguém que é igual a ela? Então separa tudo aqui. Vem um bloco aqui. Essas 80 pessoas, então é tudo a mesma coisa que ela? Tá. E vocês aqui? O filho doente fica aqui, então. Tudo no meio, quem tem filho doente. Aqui, qual o problema? Vou fazer uma cirurgia nesse bem. Quem vai fazer a cirurgia fica daquele lado lá. Esse aqui, ó, querendo que Deus abra o céu sobre a sua cabeça, pode sentar. Não precisa orar. Você não precisa orar para Deus abrir o céu sobre a tua cabeça. Olha o que diz seguidamente aí. Olha só. Derramarei também bênçãos, sim ou não? É o que está escrito, sim ou não? Sim. Tá, então, repare, você dispensou 80 pessoas que quer que abra o céu sobre a cabeça dela. A pessoa, coitada, está esperando que o céu vai abrir e você não orou. Não tem necessidade, irmão. É só dizimar. É o que está dizendo ali. Mas eu não entendi, Deus. Veja o que termina o versículo. Você não entendeu? Faça a prova de mim. Não é eu que estou falando, Deus que está falando. Faça a prova de mim. Você prova do quê? Você dizima, faz sua parte. Eu não estou entendendo, Deus. Pega uma pizza, compra uma pizza, segura ela, tira um leite, um pedaço, 10%, um pedacinho assim. Esse pedaço dá para você pode comer tudo. Enche de ketchup, come à vontade. Eu te dou 90%, você me dá 10%. Caso você faça isso, eu não posso ficar com tudo. Não, você não pode, você tem que dar 10% para mim. Isso é se achegar até o trono. Então tem pessoas nessa virada de ano que começou o ano devendo para todo mundo. Não conseguiu pagar IPVA, nem à vista, nem parcelado. Não conseguiu fazer matrícula das crianças. Por quê? Porque ele roubou Deus no dízimo na hora que ele recebeu o 13º. Ele pegou, recebeu o 13º para o Senhor, não é para o pastor. Se você descobrir, por exemplo, toda vez que eu dou dízimo, o pastor aqui pega o dinheiro e vai lá no shopping gastar. É um exemplo chulo, só para você entender. Você tem certeza disso? Tem. As fontes que tem que falar é real. Em você dá 10%, você dá 15% para acumular brasa na cabeça dele. Porque você tem que dar satisfação para Deus, não para o homem. Você dizima que é para Deus abrir o céu sobre a sua cabeça e derramar a bênção sem medida. Então você faz isso em favor de obediência, obedecer a Deus. Isso é se achegar até o reino de Deus. Você falou de perdoar, mas eu não perdoo minha mãe nem meu pai. Você nunca vai chegar até o reino de Deus, irmão. Você tem que saber perdoar. Porque sua mãe e seu pai não são seus inimigos. Você tem que perdoar seus inimigos, quanto mais com quem pôs você no mundo.